Namastê. Oi, amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou dar um relato de uma projeção astral em que eu fiz em uma espécie de hospital espiritual, em que havia vários desencarnados por motivo de doença que não sabiam que tinham desencarnados e ainda sentiam as dores dessa doença. Eu estava já lá pelo quarto sono, eu já tinha levantado algumas vezes, tomar água, dar um banheiro, voltado a dormir. Quando foi que eu me percebi na rua, numa calçada, onde havia várias árvores. E nisso tinha entrada para um hospital branco. Né? O muro era branco, a porta era uma porta de vidro aberta, e eu entrei nessa porta. Ao entrar na recepção, não havia ninguém na recepção desse hospital. E eu continuei andando pelos corredores desse hospital. Lá eu pude ver que havia uma mulher varrendo o hospital. Eu não consegui ver nenhuma sujeira, mas ela estava varrendo. Varrendo, e tinha um lixinho onde ela colocava o que seria o lixo, mas eu não enxergava nada. Continuei andando por esse hospital e a minha lucidez estava muito ruim. Ela estava tendo uma flutuação de lucidez. E conforme eu subi as escadas e cheguei numa outra área que parecia uma outra recepção para entrar em uma ala, eu ouvi assim, ei, você também tem problema de cabeça? Você tem problema na cabeça? E aí eu pensei na hora, né, que eu estava com a lucidez muito ruim, falei, ih, tem alguém querendo tirar sarro da minha cara, falando que eu tenho problema de cabeça. E aí na hora que eu olhei, era um senhor. Ele era um senhor negro, já meio grisalho, né, meio cheinho, e ele estava entre a saída dessa recepção, dessa ala, para a parte de fora do hospital. E aí eu pude perceber que a cabeça dele estava enfaixada, parecia que ele estava com um machucado na cabeça. E eu fui indo em direção dele. Aí ele voltou a perguntar, você tem problema na cabeça? Aí eu falei para ele, não que eu saiba, até hoje eu acho que a minha cabeça está normal. Aí esse senhor falou para mim, então, aqui todos nós temos problema, eu tenho câncer na cabeça. Todos os que estão aqui têm câncer. Ele tem câncer no braço, ele tem câncer na perna. E aí eu vi as pessoas estavam numa espécie de uma saída, era tipo uma rampa. Era tipo uma rampa que fazia um círculo, que até desafiava a lei da física. Não tinha nenhuma estrutura que segurava essa rampa, mas estava essa rampa, parecia algo parecido com cimento pintado por algo, mas não tinha nada que segurasse ela. É como se ela estivesse, essa rampa estivesse suspensa no ar. E isso eu saindo dessa recepção. Então, ao mesmo tempo, tinha uma moça que falou que estava doendo muito o estômago dela. Falava, essa dor precisa passar, eu não aguento mais. Com ela, tinha um moço junto com ela. Parecia um amparador espiritual dela. E conforme ela falava isso para mim, ele gesticulava para mim, e mentalmente ele queria dizer para mim, releve, ela está sofrendo muito, releve. Eu tentei acalmá-la, falando que tudo ia melhorar, que tudo ia passar, mas ela estava sofrendo muito. Esse senhor, negro, de cabelo grisalho, meio cheinho, ele falou que tinha câncer na cabeça. E falou que todos que estavam ali tinham câncer também. Ao olhar, eu percebi que tinham pessoas sem o braço, outras sem a perna, outras com curativos no abdômen. Então eu pude perceber que todos ali estavam doentes, todos tinham desencarnado por causa do câncer.
No entanto, eles não sabiam que tinham desencarnado. Eles achavam que ainda estavam vivos, sofrendo as dores daquela doença. Nisso, eu pensei em falar algo positivo para eles, algo que pudesse dar esperança para eles. Eu falei, tenho fé e esperança que tudo vai melhorar. Daqui a um tempo, vocês não sentirão mais dor nenhuma e vai estar todo mundo bem, saudável e feliz. Vocês vão melhorar. Nisso, uma moça que estava do lado, ela falou, nossa, isso me conforta muito, eu tenho fé e esperança que tudo vai melhorar também, que nós vamos sarar dessa doença. Ela ficou confortada com as minhas palavras. Eu tive um probleminha nessa conversa, uma flutuação de lucidez. E aí eu comecei a pensar em falar algo que era assim, que depois da morte existe vida e que não há mais dores. Que eu me projeto muitas vezes à noite e posso comprovar a vida após a morte. No momento em que eu pensei em falar isso, é como se alguém tivesse bloqueado a minha fala. Eu fui começar a falar e minha fala foi bloqueada. Eu creio que foi um amparador espiritual. E eu acho que ele estava até certo em bloquear essa minha fala, porque eu pensei e não conseguia falar. Eu tentei falar acho que umas 2 ou 3 vezes e fui bloqueado. A minha boca não saía voz no momento que eu tentei falar que havia vida após a morte. Então, eu creio que o amparador espiritual ou o mentor espiritual que fez isso, ele estava correto. Isso porque aquelas pessoas, elas tinham muito medo da morte. E elas estavam mortas não, desencarnadas, né? Porque há vida depois da morte. Elas estavam desencarnadas, mas elas não queriam aceitar isso. Se eu falasse isso, eu poderia causar algum pânico para elas. Algum pânico, aí elas poderiam ficar assustadas de saberem que já estavam desencarnadas. Ia ser um choque para elas. Então, creio que o meu mentor espiritual, meu amparador espiritual, não deixou eu falar essas frases para não assustar aquelas pessoas que precisavam, na verdade, de alento, de palavras positivas, esperançosas. E conforme eu fui conversando com aquelas pessoas, mais ao final da conversa, eu pude perceber que aquele lugar em que estávamos, aquela passarela que desafiava a lei da gravidade, cheia de curvas e não tinha estrutura segurando elas, né, tinham cadeiras hospitalares, onde as pessoas estavam sentadas, né, essas pessoas que estavam dentro estavam sentadas, aquelas cadeiras hospitalares que declinam, né, que o banco inclina, declina. E nessa passarela onde essas pessoas estavam, era um local diferente. Ao mesmo tempo que a passarela não tinha uma estrutura que segurava ela, metade do local era cheio de verde natureza. E a outra metade era branco. Era branco, isso dividia esse espaço. Um local tudo branco com um local cheio de verde natureza. Eu creio que esse local, esse lugar, era uma plasmagem do inconsciente dessas pessoas reunido, materializado e plasmado ali. Após essa constatação de que aquele lugar era uma plasmagem do inconsciente dessas pessoas, eu fui puxado para o corpo. E ao voltar para o corpo, eu senti uma eletricidade inteira passando pelo meu corpo, como se fosse um scanner. Como se fosse um scanner onde ia passando eletricidade e meu corpo foi se realocando, né? O meu corpo astral foi se realocando com o meu corpo físico. A conclusão que eu chego dessa projeção astral é que eu fui levado a esse hospital não para doar energia, nem ectoplasma, mas sim para
levar palavras de alento, consolar essas pessoas, ajudar elas a ter mais esperança que tudo vai melhorar. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê!